Tem certeza que você está gravando? Podemos começar mesmo? Então vamos começar. Mais uma vez, Pode Bairro! Estamos de volta! Mais um episódio da segunda temporada, Pode Bairro. É isso aí, Você tá irmão. bom, meu seu William? Tô bem, Éder. Ai, será que agora vai, irmão? Vai, né? Vai, agora vai. Agora ele falou que vai dar certo. Agora. Amém, Agora glória a ele falou Deus. que vai dar certo. Irmão, um ótimo dia até aqui, né? Ótimo dia até Só aqui. alegria, Só cara. alegria. Nós já falamos algumas vezes que foi um ótimo dia, para ter certeza que o dia foi ótimo. Tudo bem, isso é uma piada interna, vocês não estão entendendo, mas é uma piada interna. Irmão, estamos aqui novamente, segundo episódio da segunda temporada. Cara, olha que alegria, porque estou muito feliz em fazer parte desse projeto, sinceramente. É aquilo Do que a fundo do gente meu coração, sempre, velho. aquilo que a gente sempre falou. O mais gostoso disso daqui é contar histórias. Contar histórias. Saber de história e contar histórias. Porque depois, quando você olha para a pessoa, você fala Oh, aquela história lá. É isso aí. tal, é isso aí. e tal, entendeu? Então, assim, e até mesmo igreja em Dourados veio conversar com a gente. Pô, que legal, tal. Aí a gente incentivou, montam na sua igreja. Até mesmo já falar para você, montam na sua igreja. Começa com pouca coisa. Isso. Conta histórias da sua igreja para sua igreja, para seus irmãos conhecerem. Às vezes a pessoa... Às vezes até tem uma relação de família ali, do passado, Mas que ninguém não sabe sabia. as histórias. Mas aí, aqui que a gente fica sabendo. E é isso aí, né, irmão? Se apresente, meu amigo. Vamos lá. Eu sou o Wirley, tenho 1,77 m de altura. Eu sou uma pessoa branca, cabelo castanho, uso barba. Estou aqui hoje trajado de boot preto, calça jeans e camisa do acampamento de verão desse ano 2026, escrito preta, camisa preta, escrito Reset no peito. Muito bem. É isso aí. Eu sou o Éder, um homem, 1,73 m, pardo, cabelo grisalho, uso óculos. Hoje eu estou de calça jeans, sapato marrom, camisa xadrez e estamos aqui para mais um Pode Bairro. É isso aí. E por que a gente faz isso, Wirley? A audiodescrição. Para exatamente o Ministério Adventista de Possibilidades, que é onde é um ministério que inclusivo de todas as pessoas que têm necessidades especiais. Então a gente faz essa audiodescrição para exatamente as pessoas que não estão nos vendo entenderem. Então nós estamos aqui com uma mesa, 3 cadeiras, 3 microfones, atrás tem 2 vasos de flor. Você não pode ver, mas nós temos uma linda caneca aqui, que está sendo inaugurada hoje. Dá uma olhadinha em destaque aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó, embaixo aí, ó. Ó, caneca bonita. Eita, nós. Coisa E por fina, isso que a gente coisa faz fina. essa audiodescrição para que seja inclusivo também. É isso aí. E o nosso convidado ou convidada de Cara, hoje? hoje é um convidado. Convidado. Que tem uma participação assim, ó, fundamental nesse projeto nosso. Na nossa igreja, na verdade, não é um projeto nosso, né? Projeto da nossa igreja aqui do bairro Ambaí. E é uma pessoa que participa, que faz um trabalho aí que você muitas vezes não vê, mas que é fundamental, né? O trabalho dele, quando dá certo, beleza. Quando dá errado, é ele que paga tudo. Quando dá certo, tudo certo. Não foi mais do que obrigação. Quando Mas- dá errado, a culpa é dele. Bom, para essa noite, nosso convidado é o lendário Ricardo Pompeu Frantz. Boa noite, meus queridos. Boa Casado noite. com a Renata, pai do Enzo e da Yasmin. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Obrigado, meu boa amigo. noite. É uma Seja satisfação, bem-vindo. uma alegria estar aqui. É estranho estar aqui, não vou mentir, porque eu sempre fico no back, fica ali atrás. Mas assim, eu acho que se estamos aqui porque Deus tem algum propósito, de repente aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou contar aqui pode tocar alguém e de repente até influenciar alguém a fazer o mesmo que a gente está fazendo aqui. Legal. Isso mesmo. Que Deus nos use, que Deus me use aqui agora e que a minha voz seja a voz dele, que as minhas histórias sejam um exemplo para poder inspirar outras pessoas a estar aqui.
Então se apresenta. Se apresenta para... Bom, eu me chamo Ricardo Pompeu Frantz, ou Pompeu, ou Tio Pomps. Sou homem, 1,95 m de altura, estou de sapato preto, calça jeans, camisa jeans, uso óculos e tenho alguns poucos cabelos castanhos na cabeça. Sou meio calvo, meio carequinha. Não é castanho não, gente. Foi Aqui... lá atrás. Lá atrás. Foi. Já tive cabelo lá quando atrás. Ele chegou Já aqui, tive cabelo. quando ele chegou aqui, Tá mais grisalho do que castanho. quando ele chegou aqui, tinha. E aí, diz pra nós. Ah, você tem irmãos também. Ah, é. Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho a Vanessa Pompeu, a Andressa Pompeu e meu irmão por parte de pai, que é o Arthur Augusto Frantz. Mais alto que eu, 1,98 m de altura. Muito bem, exatamente. E vamos começar com aquela perguntinha básica de todo o nosso podcast. Precisa perguntar para ele? Mas faz, né? É o Vou convidado, fazer, né? Vou é o entrevistado, né? Cara, o convidado. Quem é Pompeu? Quem é o Ricardo Pompeu? Quem é o Pomps? Quem é o Pomps? O Pomps é o filho, neto, sobrinho de uma família muito grande. Nasci em berço adventista por parte de mãe. Grande mesmo. Entendeu? Berço adventista. Berço adventista. Essa versão ficou melhor. A minha mãe que sempre me trouxe para a igreja, Dona Margarida Pompeu. Sou filho do seu Arthur, também um alemãozão. Sou de origem italiana, russo, polonesa e alemã. Casado com a Dona Renata, pai da Yasmin, pai do Enzo. Apaixonado pela vida, apaixonado pelos amigos. Como diz o nosso amigo Éder aqui, amo fazer amizades. Sou um cara extremamente conversador, faço amizade fácil, puxo papo fácil. Sou extrovertido, sou brincalhão, mas também sou sério na hora que tem que ser. Quando fico nervoso, sai de perto. Sou um cara extremamente sinestésico. Eu gosto de sempre dar aquele abraço nas pessoas, de transmitir carinho, aquela coisa toda. Quem me conhece sabe disso. A gente cresceu numa geração que a gente tinha muito isso. Eu, Éder, Itamar e tantos outros aí, entendeu? Sou ex-jogador de vôlei, para aqueles que não sabem. Joguei voleibol por quase 15 anos da minha vida. Calma. Entendeu? Não só dando não dá spoiler. Entendeu? Que mais? Esse é o Pompeu. Gosto das coisas com 60 dias de antecedência. Não? Uma coisa, eu sou muito metódico. Eu gosto de antecipar as coisas, cobro as coisas, tem que estar tudo certinho. O culto é 7 horas, aí chega aqui 3 da tarde, assim, bem tranquilo. Tranquilo assim, ele. Esse é o Pompeu. Esse é o Pompeu. Até porque um homem de 1,95 m bravo, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. Ele fez... Eu já... Corremos. Pompeu, quando que você chegou? Barro Mambaí. Barra Bombaí. Eu cheguei aqui em meados de 85, 86. Eu frequentei a igreja do Caiçara, do Guanandi, por conta que a família frequentava ali. O Caiçara era perto da minha casa, na época eu era pequeno, mas o bairro se tornou a igreja do coração, porque a minha família, os Pompeu, ajudaram também a fundar essa igreja. E eu vim para cá por causa do clube, do Duque. Ia ter uma investidura. Eu fazia parte, se não me engano, do clube do Guanandi, estava com uniforme, mas eu não tinha sido investido. E aí minha mãe conversou com não sei com quem, eu já vim para cá, já investi e aqui eu fiquei. E aqui ficou. Duque, sempre Duque. Aí sim, agora eu vi, hein? A gente gosta de todos os clubes também. Sim. Amamos todos. Todos. Mas o Duque é melhor. Brincadeira. E depois disso aí, amigo, você... Clube... tem uma história aí sobre som... Conta pra gente como é que foi esse... Quando eu vim aqui pra igreja os primeiros do passos Duque, nessa igreja. Quando vim pra cá, eu não sabia o que era som. Sabia assim, a gente via e tal, mas eu achava interessante o som. Eu estava me lembrando aqui, alguns minutos atrás, que eu ia muito numa loja aqui antiga chamada Roberto Som. O Éder vai lembrar disso. Eu lembro. E lá tinha uns aparelhos de som. Olha o novinho aí. Olha o novinho gastando nós. É Jurássico. Olha o novinho aí gastando nós. E porque lá tinha uns equipamentos de som assim que deixava a gente maluco. E na época era na época do cruzeiro. Então aqueles custavam custavam 20 mil cruzeiros, 50 mil cruzeiros. Era som assim, coisa de louco.
Mas eu gostava de admirar, de ver aquelas coisinhas mexendo, de ver o pessoal mexendo, equalizando as batidas, mas nunca imaginei que um dia eu iria estar mexendo com isso. Ao vir aqui pro bairro, era na igreja antiga ainda, né? Na igreja mãe, aqui ao lado, e eu lembro que eu via o Sérgio Martins, ele ficava numa casinha no fundo ali e ficava mexendo, e curioso, eu já era meio alto, 10 anos de idade, eu já era meio alto, e eu ia lá olhar e eu achava interessante aquilo. Pô, como é que fazia isso? Como é que fazia aquilo? Como é que ele consegue sair o som? A pessoa cantar? Como é que... Aquilo interessou, chamou atenção. Eu sempre tive uma paixão por tecnologia. Desde pequeno, meu pai comprava esse carrinho meio que eletrônico de controle, eu desmontava para saber como é que funcionava, montava depois faltando peça, mas ainda estava ali. Isso foi me despertando esse interesse. O Sérgio sempre foi um cara de coração grande, e ele foi ensinando, entendeu? O Éder aprendeu muito antes do que eu, o Éder é mais velho que eu um pouco, né? Então ele foi aprendendo antes, mas eu fui tomando gosto. Fui achando interessante e passei a observar mais. Às vezes ia numa festa, alguma coisa, você vê a pessoa mexendo, você fala, é assim que ele faz, é assim que ele mexe. É até interessante que as pessoas perguntam assim, você fez curso aonde? Eu falo assim, na vida. Eu fui aprendendo com os outros, porque não tem uma faculdade de som. Você vai fazer uma faculdade de 4 anos para você poder mexer com som. Não, é você aprendendo, é o ouvido. E, acima de tudo, acho que é o dom que Deus te dá. Ele te mostra, esse é o seu dom. Você quer? Eu estou te dando. Então, desenvolva ele. E a partir daí foi que eu fui desenvolvendo. E tive grandes mestres. O Éder é ele me ensinou muita coisa. O Sérgio? O Sérgio, né, foi o primeiro. O Éder. O seu Assis, o seu finado Assis. Entendeu? Ele me ensinou muito. O Edivaldo. Também. Ele me ensinou muito. O seu primo, deu branco no nome dele, casado com a Elaine. Joseli. Isso, o Joseli. O Pedro, que é do Laudari, me ensinou muito, que o Pedro foi dessa igreja, foi diretor de som aqui, ele me ensinou muito também. E fora também, né? Que teve um tempo que eu fiquei fora da igreja, fiquei 5 anos afastado, e eu acabava indo em shows, essa coisa toda, sempre ficava perto do pessoal do som. E fazia amizade e tudo mais, e comecei aí aprendendo, fui tomando gosto, cada vez tomando gosto, e desde então eu não parei. Não parei. Esse é importante falar sobre o Sérgio Martins, que realmente foi, quando eu cheguei aqui também em 82, ele já era o sonoplasta aqui da igreja, então, e era um armário muito simples assim, mas fechado, tal, abria, tinha os discos LP, entendeu? Toca-disco embaixo, o toca-fita em cima, mesa aqui, 6 canais, eu acho. Porque quando cantava mais de 10, 12 pessoas, então eu colocava o microfone assim, para poder... Enfim, mas o Sérgio Martins foi realmente a referência. Uma curiosidade dessa época do Sérgio. Ainda? Tá vivo. Sim. Se não me engano, ele está no estado de São Paulo ali. Uma coisa interessante dessa época do Sérgio, os mais antigos vão lembrar disso. Eu não sou de cantar, mas na época da igreja, que era aqui ao lado, eu cantava num grupo chamado Cantarte. Eu, o Josimar, o Luiz Rogério, Dinho, Jason e mais Patrícia Lechuga, Débora Chita. O Dinho cantava? O Dinho, Entendeu? E a gente tinha um grupo chamado Cantarte. O Silvio Dobelim, a esposa do Galerinha Silvio, tudo desse tamanho. E a gente cantava aqui. E era desse jeito, tinha pouco microfone, o microfone era afastado aqui, solta a voz, vamos cantar. E isso acabou me ajudando a me interessar mais ainda por música. Não sei cantar, não me peço para poder cantar, que eu não sei. Como cantor, é um ótimo sonoplasta. É bem isso. Mas isso sim, me despertou muito. Quando você é pequeno, ninguém liga para ninguém se liga, tá afinado ou não, né? E o mais interessante... Tá louvando a Deus. Verdade. E o mais interessante é que depois que eu deixei de cantar nesse grupo, eu passei a cuidar do som de outros grupos. Eu comecei com um grupo que era do Edivaldo, eu não me lembro o nome agora. Fiz parte também do Shalom, na época do Marcos Enoch, o Elson, a Ilza, que era aqui da igreja, fiquei durante muitos anos. Tive a honra de fazer parte também do grupo Âncora, junto com o Éder. Lembro que o Éder me fez o convite, junto com o Cal, me fizeram esse convite e eu fui. Coral Adventos, eu perdi, não sei quantos anos que eu fiquei com o Coral Adventos. Viagens e teatro e praça, já montamos hipermercado, som, sempre ali. já. Sempre ali.
É isso, entendeu? Foi que eu acabei me caindo de cabeça nessa questão de som aqui. Então, Sérgio Martins, ó, tem Valeu, tem obrigado. dois servos do Senhor no som hoje, porque você foi exemplo, entendeu, irmão? Foi. Você Ele foi acreditou, exemplo para ele nós. acreditou. Ele fez o que a gente hoje tem falado muito, que é o discipulado. Ele discipular, Ele discipulou exatamente. a gente. Naquela época ele discipulou a gente, porque Entendeu? a gente pegou um gosto, depois a gente andou muito. Eu e Pompeu temos muitas histórias de bairro Mambaí, de acampamento, de coral, entendeu? De acampamento, pensa, ele toda a vida foi grande. Então, menor, quando a gente estava mais novo, né? Mais novo. Mais forte. Mais forte. Cara, esse aqui era o meu incrível Hulk, bicho. Olha o que precisava. Turma de acampamento. Aquela época nós saía quarta-feira de um acampamento. Saía quarta-feira e voltava na outra quarta, irmão. Para montar antes tudo. Nós aproveitava mesmo. A gente ralava e tal, e montava tudo, mas, cara, era uma época muito feliz. Então, isso aqui foi toda a vida parceiro. E aí, depois, montar som. E fazer as gambiarras, fazer as coisas funcionar, e funcionou. Depois, quando foi melhorando com o tempo, com o som, tudo, aí foi no Adventos. Nós fizemos muito som grande por aí, muito. Com a ajuda do Ezequiel Mateus, entendeu? Um grande professor também de som para nós. O Ezequiel, um grande professor para nós também. E fizemos muito som grande por aí, muito som grande mesmo por aí, com a limitação que a gente tinha, mas sempre fizemos muita coisa. E nessa época o Pompeu já ligava o sub? Ou não? Nessa época não tinha sub. Foi só depois do Ezequiel para cá que a gente começou a ligar o sub. Mas ele não estava, mas a gente cutucava ele para ligar o sub. Então, assim, acampamento e tudo, e até uma vez em Rio Verde. Eu sou muito ruim, mas nós estava passando perto da cozinha assim, estava passando uma cobra. Sim. E aí o pessoal gritou, olha a cobra, tal, não sei o que, e foi lá, pau, batamos. E aí o Pompeu esticou essa cobra assim, cara. Pompeu já era grande. Tem a foto. Esticou a cobra e desse tamanho assim, ó. E aí vocês vão ver essa cena aí. Se não tiver foto foi porque ele não colocou. Mas é essa foto aqui, dá uma olhada, a magreza da cobra e a magreza do Pompeu. A cobra, eu tava com o braço esticado. Eu com o braço esticado dá 2,45 de altura. A cobra tinha mais 1 metro ainda no chão. Não, enfim, mas a cobra foi protegida. A Elaine Sandra estava junto e meu tio Abel Pompeu também estava junto. A piada só é assim, dá uma olhadinha nessa foto aqui, os dois sequinhos. Se não tiver foto foi porque ele não colocou. Ele vai pôr essa foto aqui. Essa foto é lendária, essa foto aqui. Então, assim, muitas histórias de acampamento, muitas histórias de igreja, muitas histórias de coral que a gente já vivenciou, de parcerias mesmo. Vale até ressaltar aqui que a gente, juntamente com os jovens dessa igreja, a gente fundou uma igreja, né? A igreja o Taverópolis. Era um salãozinho. Eu não sei o ano, mas é aquela música lá, O Poder do Amor. Isso. Tava no auge, era o tema jovem daquele ano, O Poder do Amor. Depois você pesquisa e coloca embaixo aqui. 30 dias. Coloca. Cara, 30 dias, indo lá, montar, coral, traz e monta e olha, monta data show e tal. Foi bênção. Foi serviço mesmo, foi serviço ao Senhor ali e juntando toda a força aqui, coral e vai e tal. E já fizemos muita coisa, né, Paulo? Já fizemos muita coisa. Você numerar jantar aqui, da igreja, jantar dos namorados, JA pra fora, festa de amizade. E o coral nem conta, coral foram inúmeras vezes. Aí o âncora também, que ele montou muito som, viajou com o âncora também. E, nossa, que coisa até boa a família de lembrar. eu fiquei acho que 1 ano e meio, eu fiquei com o seu Assis ajudando ele. Ele me chamou, entendeu? Vamos embora. Auxiliando. Tinha coisa, auxiliando. Grande professor de música. Correndo para lá e para cá e aquela coisa. Grande mestre. Essa mesa nossa X32 aí, a gente foi lá no estúdio dele fazer aprender a mexer e tal. Sim, porque ele era professor nessa mesa. Ele deu uma aula pra gente nessa mesa. Ele tinha paciência em ensinar. Sim. E a classe de sonoplastia era muito legal, porque assim, toda vez que tinha um evento grande da igreja, o seu Assis estava na frente ali e tal, e aí a gente já se juntava na mesa, ver, quer ajudar, quer aprender e tal. Então a gente sempre estava pronto ali, pertinho do backstage. O nome também que eu não posso esquecer, que me ensinou muito, o Marco Salles. Marco Salles também me ensinou muito. Outro fera também.
naquela simplicidade dele, sabe muito, ensinou muito. Sempre, e Muito até hoje em mesmo. dia, a gente ainda, das dúvidas, a gente recorre a ele. Recorre a ele para saber. Ô, Marcos, ajuda nós aqui. Bem isso. E é um grande parceiro da Igreja Adventista, porque precisou, ele empresta, ele ajusta, ele aluga, ele tem arrumado muito som de igrejas que não estão usando para dar para igrejas menores. Então, assim, é muito legal esse trabalho que o Marcos Salles faz também. Naquela época tinha muito grupos musicais, muito corais, tinha quartetos, era uma riqueza, assim, ó. Encontro de corais no bairro. Tinha 6, 7 corais. Aí você pensa como é que fazia para caber tudo isso aqui dentro. E Pompeuzão no som. E quando a gente fazia em teatro também, geralmente já no Glaucio Rocha, lotava. Fizemos 3, 4 anos de Glaucio Rocha e fizemos concha acústica também lá no Parque das Nações Indígenas. Enfim, isso aí é... Carrefour, aqui, muitos anos cantando Natal. Cantar de Natal no Carrefour. Natal no Carrefour. Enfim, temos muitas histórias. Esse Pompeu e eu, a gente tem muitas histórias. Nossas famílias cresceram junto, viu casar, viu os filhos crescer. Então, graças a Deus, é um grande amigo, um grande parceiro de longas datas. Naquela época tinha mais cabelo. Eu também tinha mais, mas a vida está aí. Não usava óculos naquela época, hoje uso óculos. Ah, então, bem lembrado. Agora nós vamos voltar naquela época lá. É porque eu estava pensando que a gente estava no final já. Não, mas é um cara, cara do meu coração. Bateu assim, nostalgia nos dois aqui, gente. A nossa história aqui realmente é grande, sim. Agora, uma coisa também que o bairro Mombaí foi sempre forte, voleibol. Sim. Vôlei. Cara, a gente esticava a rede... até na altura, para cuidar, a gente sempre jogou. E esse menino jogou vôlei. Conta para nós. Pela antiga escola Perpétuo Socorro. É até interessante o seguinte, quem me ensinou o voleibol, quem me despertou o gosto, vou puxar um pouco antes. Eu, desde pequeno, a minha mãe me colocou na escola para poder tocar piano. Então eu fiz, acho que 3 ou 4 anos de piano. Né? Então eu tenho uma teoria... a teoria musical. Mas, quando eu vim estudar aqui na Escola Adventista, aqui no bairro, o professor de Educação Física era o professor Júnior, José Newton Júnior. E ele dava aula... Ele foi professor de Educação Física nossa, eu também fui aluno dele. De voleibol. E aquilo me interessou muito, porque ele tinha a didática, ele dava aula 1 a 1, ensinava todos os fundamentos, ele ensinou. E eu tomei um gosto. Falei, tomar um gosto. Infelizmente, quando a escola saiu daqui, foi para o CAC, o Júnior foi acho que foi para o antigo IAE, alguma coisa assim. Mas aí eu acho que ele foi embora fazer faculdade. Ele foi embora. Ele foi embora fazer faculdade de música. Quer dizer, aí eu perdi aquela referência e tal. Mas eu continuei jogando. E aí um amigo me convidou para fazer um teste no Círculo Militar. Círculo Militar, exatamente. Estava precisando de um cara alto, precisavam de um canhoto. Detalhe, eu sou canhoto. Então, naquela época, um canhoto no time de vôlei era uma arma secreta. E aí, vou lá fazer o teste e tal, meio desengonçadão, gigantão, desengonçadão. Não tinha o porte físico ainda, eu era palito. Magro, cara. Palito. Eu era palito. Palito. Quando eu cheguei, que o cara me olhou, eu era maior do que os outros. Falei, peraí, vamos lá. Faz aí o que você sabe fazer. Fui lá fazer o passe, o saque e tal. E quando chegou no ataque, que ele viu que eu saltei, ele viu a chamada envergadura, o rapaz pegou a bola lá em cima. Ops, vou ter que treinar esse rapaz. E me falou, olha, o Círculo Militar tem um time, você quer jogar? Falei, quero, mas eu não tenho como pagar. Não, você não vai pagar nada. A gente que está te convidando. Então eu comecei a treinar e jogar pelo Círculo Militar. E fui desenvolvendo muito rápido. Do Círculo passei para o Perpétuo Socorro, que eu desenvolvi mais ainda. Acho que o Éder chegou aí em alguns jogos, se eu não me engano. Cheguei a jogar também pela extinta Drogaria do Lázaro, que tinha uma... Era um time forte. Ele patrocinava mesmo, ele patrocinava. Joguei para algumas cidades aqui do interior, e nesse inteirinho comecei a me preparar, porque eu falei, bom, naquela época o auge estava se encerrando a geração de prata, Montanaro, Renan, aquela coisa toda, e surgindo a geração de ouro. Giovanni, Carlão, Pampa, Marcelo, Tandy. Negrão, Tandy e tal. E aquilo me encantou. Eu falei, eu quero ser jogador da Seleção Brasileira de Vôlei.
E aí eu voltei para o ciclo militar, para a academia, comecei a malhar pesado. Malhei pesado mesmo. Foi que eu ganhei força, ganhei massa muscular para poder tentar uma seletiva no antigo Banespa. O Banespa, na época, era o time de voleibol que dominava o Brasil aqui. Dominava. Me preparei por quase 4 anos, só que, infelizmente, num jogo, eu acabei torcendo o pé. Uma torção bem séria, e fiquei quase 1 ano sem conseguir jogar porque eu tinha medo. E nesse inteiro eu perdi essa seletiva e perdi. Eu já estava mais velho, estava com 20 ou 21 anos, se eu não me engano. Falei, desisto, eu não vou mais. Tentei jogar o vôlei de areia, mas aí você começa a ficar mais velho, você pensa em, eu quero casar, quero ter família e tal, e acabei abandonando. Mas o nosso vôleizinho aqui... Era de praxe. Terça, quinta, às vezes sábado à noite e domingo. Muitas vezes nós esperamos terminar o culto de quarta para nós jogar depois do culto. Tanto que não gostava de vôlei. Até posso dizer assim, Pompeu, infelizmente você torceu o pé, eu acho que o infelizmente hoje que a gente, anos depois, né? O senhor pôs uma viradinha de pé em você assim para exatamente falar, não, meu filho. Não era para ser. Não era para ser, porque... Hoje eu vendo, até quando eu contei para Renata isso, né? Ela falava para mim assim, amor, Deus tinha outro propósito para você. Porque se eu fosse, será que hoje eu estaria na igreja? Não, se fosse, você ia, entendeu? Você não ia. Entendeu? Mas assim, eu não fui, eu fiquei afastado da igreja. É uma coisa até interessante. Eu fiquei afastado da igreja por 5 anos, porém, todo acampamento de carnaval eu estava na igreja para acampar. Entendeu? Uma mão de obra desse tamanho não dá para deixar para trás. Então, eu sempre estava ali. E isso acabou me... acho que é a hora de eu voltar de vez e chega. Né? O mundão lá fora não tem nada de útil. Até interessante isso. Poucos sabem disso, mas nesse inteirinho que eu fiquei afastado da igreja, eu também fui modelo. Né? Por 3 anos eu fui modelo. E... Não vou rir. Hã? Não, pode rir. Não tem... Foi a coisa até... Foi dá coisa nem para falar o nome das revistas que ele foi. Não teve revista não. Era só modelo de foto. Ufa. Era só modelo de foto, só tudo, porque na época o físico ajudava, né? Hoje não ajuda mais. Mas eu vi também que não dava certo, porque é um mundo muito... E aí você vê aquela questão de coisas que... Já conflitava. Conflitava demais, a consciência já estava me chamando de volta. Eu falei, quer saber uma coisa? Chega, acabou. Tchau, obrigado. Conflitava. Vou voltar para a casa de Deus e acabou. Ô Pompes, a sua saída foi bem antes desses 5 anos que você ficou fora? Foi mais ou menos quando? Eu saí com 13 para 14 anos. Ah, jovenzinho então. Porque foi assim, o grupo que eu cantava aqui, o Cantarte, do nada ele acabou. E aí eu fiquei sem ter o que fazer. Fiquei meio assim, porque a minha referência era, tem os amigos, mas tem o grupo que ensaiava todo sábado, toda sexta e tal, e acabou. E eu fiquei meio que perdido. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou sair. Saí, entendeu? Mas nunca deixei de ter esse contato com a igreja. Sim. Sempre estava em acampamento, sempre vinha no culto uma vez ou outra. O pessoal sempre vinha atrás de mim. O Dinho é um amigo de... O Edson sempre estava na casa dele. Não estava na igreja, mas estava na casa dele. Na verdade, na casa do finado tio Benjamin e da tia Laide. Sempre estava lá, porque era perto de casa. Era point. Tava sempre lá, entendeu? Até que um dia eu falei que uma coisa, eu vou voltar e chego no meu lugar na casa de Deus e acabou. Entendeu? E foi nessa época também que eu aprendi muito de som, porque eu estava aprendendo a ser DJ. Eu tenho um amigo até hoje que ele é DJ, ele estava me ensinando. Tinha alguns amigos no tempo do latino-americano, que eram duplas sertanejas, que tinham som e eu ficava ali para poder aprender. Então foi uma escola. Eu vejo isso hoje assim. Eu tinha que ir lá, aprender o que eu tinha que aprender e voltar para adaptar na igreja. Porque lá fora você aprende muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Então, assim, tudo tem o seu porquê. Né? E eu sou grato porque hoje eu estou aqui de volta, graças a Deus. E agora, com novidade, né? A pandemia trouxe para dentro das igrejas, de todos os lugares, a transmissão. Sim. Que até então não se tinha isso. E aí, quando o Pompeu chegou para cá novamente, para começar a ajudar no exército aqui da igreja, do exército do Senhor, para valer,
Já chegou caindo a mãozinha o som é som, mas a transmissão fez uma paixão nova no coração desse meu amigo. Não, é assim, eu sempre achei muito bonita essa questão de transmissão, de gravação e tal. Eu admirava muito o Vandir. Sim, Vandir Filho. Isso. Ele gravava quando tinha coisa Cara, é um flashback esse podcast hoje. Ele gravava as coisas, eu achava legal como ele fazia a questão de editar os filmes, aquele corte de câmera ao vivo ali. Cara, que coisa legal, coisa bacana. E quando eu voltei a frequentar o bairro, foi no segundo semestre de 2024, a minha intenção não era assumir nada. Eu falei, não, voltar de novo, me inteirar de novo a questão da comunidade de igreja e tal. Mas aí em 2025, eu sei que teve dedinho de alguns, né? Me entregaram falaram, você é diretor de som. E aí a transmissão junto. Nem sei do que ele está falando. Não tem nada o senhor não. Que escolhe, irmão. Foi Deus que escolhe. Aí me entregaram a transmissão junto. Nem sei do que ele está falando. Essas horas. E eu vou ser bem sincero, eu não sabia nada de transmissão. Eu não sabia nada, entendeu? E eu fiquei assim, mas peraí, como assim? Muita coisa. O Fernandinho, filho do Éder, entendeu? Foi me ensinando. Mas eu falei assim, poxa, eu preciso aprender mais para poder fazer a coisa andar. E aí eu tive a honra de poder conseguir uma visita na TV Morena, né, através da Glauce, e eu tive a honra de conhecer o seu Renato, que é o diretor técnico, ele que toma conta de tudo. Foi um dia inteiro ali de aprendizado, de coisa, que eu falei, bom, agora acho que eu estou com uma bagagem teórica, tem que pôr em prática para poder usar. E desde então a gente está, sonoplastia, transmissão, e aí o Edinho trouxe a ideia do podcast. Estamos aqui. Estamos aqui contando história. Contando histórias. Contando entendeu? histórias. E assim, eu vou dizer, vir para cá me recarrega as baterias. Eu saio do trabalho às vezes estressado, tá? Hoje tem gravação de podcast. Abro o portão da igreja, entra aqui, parece que dá um up na gente. Tá bom. É do tipo largar as coisas para fora do portão. Exato. Isso aqui é um oásis, preocupação meu irmão. lá fora, isso aqui é um trabalho oásis. lá fora. É que eu Isso vejo aqui assim, é um oásis. E eu que conheço ele, né? Então essas histórias estavam me fazendo um baita flashback, mas você não conhecia essas histórias. Então, e você que está em casa também, com certeza, não conhecia essas histórias do Pompeu. os mais antigos talvez se lembrem de alguma coisa. Mas... Exatamente. E a Elaine Paixão, se eu falei algum nome errado aqui... Perdoa-nos. Perdoa, não puxa a nossa orelha, não. Mas pelo menos a mesa tá limpa, tá tudo certo. Mas e aí, Pompeuzão, o que você tem mais para falar de nós do Bairro Ambaí? O nosso tempo já está andando, mas... Rapaz, o bairro, assim, tem um jargão que a gente usa no bairro, né? Quem dessa água bebe aqui não quer sair. Eu casei com a Renata, fiquei 5 anos fora aqui de Campo Grande. E o interessante é que quando nós fomos procurar uma igreja em Anápolis, a gente procurou uma igreja que tivesse as características do bairro Ambaí, entendeu? Que lembrasse o bairro ali. E eu lembro que quando a gente achou uma igreja ali, eu falei para ela assim, amor, eu não vou mexer com som, vou ficar quieto, só vou ser membro e tal. E o curioso que, naquela época, eu acabei encontrando com o pastor Ribeiro e o Elson, num evento que ia ter tal. E eles já falam, não, porque o Pompeu é isso, o Pompeu fez aquilo, tal, entregou tal, sua, e entregou o currículo. Sua ficha inteira. Entregou a ficha e tal. E semanas depois, o Osmar Brito foi cantar lá. E ele falaram para ele, o Pompeu está em Anápolis, em tal igreja. Ah, beleza. Eu sempre gostei muito de cuidar do som pro Osmar, gosto de ouvir ele cantar. E ele, quando chegou lá, ele falou, eu canto se o Pompeu ficar na mesa de som, que até então não estava mexendo. Me deixaram. E a partir dali eu acabei tomando conta do som dali da igreja também. Fui diretor jovem lá, influenciado por esse jovem senhor Éder aqui, que serviu de modelo. Eu fui diretor jovem durante um tempo. Assumi também o coral lá, a gente ajudou a iniciar um coral. Mas quando a Renata ficou grávida do Enzo, eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha mulher e meu filho que está vindo, que é mais importante do que tudo isso. Então o bairro foi essencial na minha formação aqui. Grandes líderes aqui que a gente teve aqui, Zé Nilton, finado tio Jurandir, finado Zé Nilton, Walter Dobelin, o Sérgio Prado, e tantos outros, entendeu, que ajudaram a gente, que puxavam a nossa orelha, chamavam num canto ali,
você está fazendo errado, não é assim. Então isso me ajudou muito. Então assim, hoje eu procuro agir aqui como líder hoje, e acredito que o Éder também, tendo como espelho, tentando fazer o que os nossos líderes do passado fizeram com a gente. Claro que o nosso líder maior é Deus, mas esses líderes nos ajudaram, eles ajudaram na nossa formação de caráter para a gente chegar até onde é hoje. E o bairro Amambaí é isso. Eu sou suspeito porque quase metade da minha família frequenta o bairro Amambaí, né? Fora os amigos que são aqui, família entendeu? Pompeu é razão social também no bairro. Quase isso, entendeu? Então assim, o bairro ele é parte do meu DNA, entendeu? Eu sou bairro, amo o bairro. Já fui em outras igrejas aqui, mas o bairro é o bairro, não tem jeito. E tem uma curiosidade que acontecia aí, a gente fazendo a transmissão do culto, daqui a pouco vem lá num comentário lá, Pompeu Ricardo, ótima transmissão, ou tá muito baixo o som. Nessa época, eu ficava em casa assistindo a transmissão, eu ficava ou no celular do Éder, ou no WhatsApp do Éder, ou no WhatsApp do Fernandinho, tá ruim, o som tá baixo, tá sem microfone, tá sem isso, tá sem aquilo. Indiretamente aí ajudando. chegamos a uma conclusão, falamos, vamos buscar esse cara, vamos pôr ele aqui para ele ler depois quando tiver, o microfone tá baixo, aumenta isso, aumenta aquilo. Mas esse é o Pompeu. Tem muitas histórias ainda, muitas histórias que tá só na cabeça. Não, tem coisa que a gente nem lembra. Que nós vivemos e estamos aqui, e isso é o legal desse podcast, que é exatamente contar essas histórias. E vamos guardar um pouco de história para a próxima vez. Você vai perguntar, ele fazia parte do grupo seleto de zoeira do acampamento? Fazia, né? Ou não? Não. Diretamente não. Não, mas não. Sabia. Sabia. Mas é cúmplice. Era cúmplice. Eu ficava na retaguarda porque para poder proteger. O Pompeu vai ter uns 2 ou 3 anos menos que eu. E a galera que era da turma, mesma turma, então ele andava por perto, sim, mas na hora de aprontar mesmo, ele... Aí, o de menor, fica aí, o de menor fica aí, deixa nós armar aqui as farras, deixa nós armar as farras aqui. Eu era assim, não vi, não falo nada, desse jeito. É, bem capaz mesmo. Quem que foi, Pompeu? Não sei, eu não vi. Nem tava aqui. Não tava aqui. Amigo, nós vamos fazer aquelas perguntinhas básicas que você conhece. Manda lá. Diz para mim, qual que é a minha mesmo? Tô vindo aqui agora. É mesmo, né? Qual o seu versículo favorito? Versículo favorito. Isso. Eu até marquei aqui, que de cabeça não sei. Eu sei que é Josué 1:9, que é... O que é? Não te mandei eu? Peraí, vou abrir aqui agora. Abre aí. Aí já falo. Que acho que muitas vezes, tudo que eu faço hoje, que às vezes me dá medo de fazer, essa passagem ela me vem à mente, né? Que fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, esse início, não te mandei eu, sempre ficou muito forte gravado para mim, entendeu? Não te mandei eu. Pompeu, você foi escolhido para ser o diretor de som. Tá bom, Senhor Deus. O Senhor está mandando, eu baixo a minha cabeça e vou fazer. Pompeu, você precisa fazer tal coisa. Tá bom. Até no trabalho é assim. Pompeu, eu preciso que você faça tal coisa para mim e tal. Muitas vezes eu não sei. Vou lá, me viro, aprendo, vou e faço. Porque Deus ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita todos aqueles a quem Ele escolhe. Então esse versículo, esse iniciozinho é muito forte para mim, entendeu? Não te mandei eu. Acho que quando você fecha os olhos e ouve Deus falando assim, não te mandei eu, vai. Vai, homem, para de medo e vai, faça. Entendeu? Porque aquilo que eu posso fazer, que está ao meu alcance, eu faço. O que eu não posso, Deus ele vai lá e faz o restante. Vai completar. E pronto, acabou. Ô Pomps, um livro que você recomenda? Eu acho que o livro não é muito conhecido aqui. Eu tive a honra de conhecer o escritor dele lá em Anápolis. É do autor chamado Jim Hohenberg. Ele é um americano. E é Homens de Poder. Mas ele é adventista. E esse livro ele retrata
o ideal do homem diante de Deus, o que Deus espera do homem, entendeu? Aqui na Terra. E é um livro que te dá muita chapuletada, te dá muita chacoalhada, entendeu? Eu já li ele 2 vezes e vou dar um spoiler aqui. Deus tem me tocado para montar um sermão em cima desse livro. A Renata tem me incentivado a isso. Então eu tenho lido, tenho pesquisado mais, porque é um livro que me ajudou muito, entendeu? Ele era um homem abastado, entendeu? Muito bem de vida, tudo, mas ele estava perdendo a essência da vida dele, que era Deus. E quando ele caiu em si, ele falou: quer saber de uma coisa? Tchau. Vendeu tudo que tinha, vendeu a empresa e tal, comprou lá eles chamam de rancho, né, nos Estados Unidos, comprou um rancho, construiu uma casinha simples, ele, a esposa e os filhos ali, entendeu? E se tornou um homem de pregação, um missionário. E isso mudou a vida dele. Pode dizer que isso mudou, inclusive salvou a vida dele, porque ele tinha risco de morrer por causa do estresse que ele tinha. Ele era do mercado financeiro, se eu bem me recordo, e essa atitude dele mudou. Então, nesse livro, ele retrata qual que é o ideal de Deus para o homem hoje. Entendeu? Homens de Poder, do autor Gene Honberg. E foi traduzido e publicado pela casa. Legal. Quando você estiver pronto, só avisa que a gente... Vai demorar um pouquinho! Fica tranquilo, não tem problema não. Vai demorar um pouquinho. Fala para nós, o que o Pompeu faz nas horas livres? Mexe no computador? Faço redes. Olha, hoje, atualmente, eu gosto muito de mexer com jardinagem. Amo marcenaria, é um hobby que eu gosto. Estou um pouquinho parado, mas eu gosto de mexer com marcenaria. Gosto de ficar em casa, assistir um filme com o meu povo ali. E hoje eu estudo muito a questão de som, de transmissão. Tem cursos que eu adquiri, que eu fico lá estudando, fico brincando, entendeu? Para poder sempre melhorar. E acho que esse hoje é meu hobby, acho que o principal é esse, entendeu? Melhorar para poder passar para a equipe, para poder crescer cada vez mais. Muito bem. Amém. Ricardo. Um personagem bíblico. É estranho eu ouvir alguém chamar de Ricardo. É que eu chamei de Pompeu, agora é Ricardo, entendeu? Boa. Um personagem bíblico. Um personagem bíblico. Esse aqui, a minha esposa, ela vai gostar, que eu acabei gostando desse personagem, passei a me identificar muito com ele, por conta dela, e quando passei a estudar melhor a vida dele, que é José. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que o inimigo tentou fazer para poder derrubar ele permaneceu fiel e chegou uma altura da vida dele que ele se tornou grande. Deus colocou ele ali grande, entendeu? Então, assim, eu vejo assim, acho que não importa a dificuldade que a gente está passando hoje, se a gente é fiel a Deus, entendeu? Em todos os sentidos, no trabalho, na família, na rua, seja onde for, Deus ele vai te dar aquilo que você pede a Ele. Mas, acima de tudo, Deus ele vai te dar aquilo que Ele projetou para você. O Pompeu nasceu para isso aqui. Então, é que você estiver pronto, Ele vai te dar aquilo, Ele vai fazer você realizar o propósito dele. Amém. Que é o que eu falo muito isso para minha esposa, e em casa também eu falo, cada um aqui tem um propósito. E a hora que estiver pronto, Deus ele vai pôr. E para todos, né? Com as pessoas que eu converso, eu falo, se prepare, porque você tem um propósito para Deus. E a hora que você estiver pronto, Deus vai realizar isso. E ponto final. Muito bem. Entendeu? Agora eu vou falar devagarzinho para o nosso backstage entender que ele vai falar naquela câmera lá. Pompeu, deixa sua mensagem final naquela câmera lá, entendeu? Aquela backstage. Lá. Aquela lá. Bom, as pessoas às vezes elas me questionam por que eu chego cedo aqui na igreja para poder montar tudo, para poder preparar tudo, deixar tudo pronto e tal. Tem uma frase de um poeta, não vou lembrar o nome dele, porque ele usa um heteronômio para poder quando ele citou essa frase. E é deixa eu só colocar aqui, que a cabecinha já não é mais a mesma, né? É do poeta Fernando Pessoa, que ele fala assim: põe-te inteiro naquilo que fazes.
E quando eu vi essa frase há muitos anos atrás, fiquei sem entender o que é me colocar inteiro naquilo que fazes. E hoje eu entendo o seguinte: se eu me proponho a fazer alguma coisa, se você se propor a fazer alguma coisa, naquele momento, faça aquilo ali por inteiro. Não é você estar aqui, mas pensando em outra coisa. Se eu estou na mesa de som, eu tenho que estar concentrado na mesa de som. Se eu estou na transmissão, eu tenho que estar concentrado ali na transmissão. Se eu estou passando uma lição, eu tenho que estar ali concentrado passando a lição. Se eu estou ali no meu trabalho, tenho às vezes 2, 3 notebooks para eu poder arrumar, eu tenho que estar focado naquilo ali, entendeu? Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, mas pensando em outra, alguma coisa vai dar errado. Isso é fato. Então, assim, que vocês, tudo que vocês forem fazer, que seja fazer uma horta em casa, se dedica naquele momento àquilo, põe-te inteiro naquilo ali, que você vai ver o resultado, que aquilo ali você vai sentir a satisfação que é você se dedicar e você ver pronto e você depois você poder colher os frutos disso. Amém. É isso. Põe-te inteiro naquilo que fazes. Muito bem. É isso. Foi bem, cara. Por hoje, é isso aí. Pra quem tá lá no backstage ali, sempre. Fala bem, né? Fala bastante, né? Parabéns, amigo. É isso. Mas é isso aí. Pessoal, vocês estão em casa? Só uma curiosidade. Vai. Para poder fechar aqui, que as pessoas elas vão achar engraçado isso. É engraçado eu estar aqui hoje falando desse jeito. O Éder sabe disso. É verdade. Mas eu era gago. Sério? Eu era gago. Sério? 100% gago. De não sair nada. Eu gaguejava muito. Sabe aquele... Isso, tinha que dar um tapinha do tranco. Pra sair a palavra? Entendeu? Eu era gago. E o que me ajudou a perder Não pode falar, né, backstage? Não pode falar essas coisas, né? Tá bom. E o que me ajudou a perder a gagueira, a superar isso, foi aqui. Vir aqui na frente, o desafio de, irmãos, hoje vamos cantar o hino tal, entendeu? Fazer oração aqui diante da igreja, e amigos que me ajudaram na área de fono, que foram me ajudando, e hoje estar aqui falando, que para mim é uma vitória grande, porque eu consegui superar isso. Claro, quando eu fico nervoso, eu gaguejo, não tem jeito, isso aí é automático, entendeu? Mas que fique abrindo esse parênteses antes de fechar, que eu me coloquei inteiro para poder me superar, para hoje poder estar aqui falando. Por isso que você fala assim, ó, abre a boca para cantar. Isso. Fala as palavras inteiras que vai cantar. Como dizia o Charles, balbucia as palavras. Mas é isso. O Charles sendo Charles. Quer vir conhecer o Pompeu? Vai ser fácil, porque ele tá de pé, fica maior que todo mundo. Mas vem aqui abraçar ele. Você viu que ele falou que ele gosta de abraçar. Vem aqui abraçar. Nós estamos aqui na Avenida Salgado Filho, 602. Nossos cultos é sábado de manhã, às 8h50 a gente começa. Domingo. Às 19 horas. E quarta-feira. Às 19h30. Mas temos uma novidade nas nossas redes sociais. Conta pra nós, qual que é? Nós temos aí a novidade na nossa página no Facebook, Pod Bairro. E nós também temos a página no Instagram, @podbairro_. Mas temos uma novidade melhor ainda. Até eu bati aqui no microfone. Pompeu, fala para nós. Não consigo parar para ficar assistindo e tal, não sei o quê, mas eu queria ouvir, queria assistir. Como é que faz agora, Pompeu? Spotify. Yes! Cara, estamos modernos, hein, Wesley? Essa agora nós estamos modernos, hein? Nós temos nosso Spotify agora. Já está lá. O primeiro áudio da primeira gravação aqui já está lá para quem quiser ouvir. Muito bem. E esse aqui também vai estar lá no Spotify, para você colocar o fonezinho, fazer aquela caminhada e tal, e ouvir mais um Pod Bairro. Mais um. Vambora? Bora. Deu? Lá. Deu. Obrigado mais uma vez. Valeu, irmão. Valeu. Bati aqui. Meu amigo, valeu. Valeu, Pompinho. Valeu. Wesley. Wesley! Vai! Olha, ele tá se superando hoje, hein? Rapaz, se não sair áudio no final, irmão, vai ficar. Você vai ver só. Gente, valeu. Obrigado, até a próxima galera. semana que vem tem mais histórias. Um abraço. Um abraço. Abraço, até mais.